Olá pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre texto literário e não literário. Com certeza esses termos, esse assunto vocês já conhecem, mas a gente vai fazer um resumo para que de fato na próxima aula a gente entre no período literário que nós vamos estudar, que é o romantismo. Vocês já conseguiram, através da atividade anterior, analisar algumas imagens que representam o período chamado romantismo e também conseguiram, através de um vídeo, de um videoclipe, vocês refletirem sobre o que seria romântico, o que seria o romantismo na opinião de vocês. Então, hoje nós vamos fazer um breve resumo do que seria um texto literário e um texto não literário, para de fato nós entrarmos nas características do romantismo no Brasil e também em Portugal. Então vamos lá. Nós precisamos saber, antes da definição de texto literário e não literário, o que seria a literatura, que a gente sempre fala, mas o que seria? Eu trouxe uma definição de Aristóteles que diz que a literatura é a arte da palavra. A arte literária é mimese, que é imitação. É a arte que imita pela palavra. A literatura, gente, ela retrata diversos assuntos. Ela é uma ficção, mas que toma como base a realidade. Por isso que Aristóteles diz, a arte literária é imitação. Ou seja, é a arte que vai imitar pela palavra, através da palavra, através da imitação, através da ficção, nós vamos nos apropriar de assuntos atuais, de assuntos polêmicos, de assuntos com os quais a gente convive diariamente na nossa sociedade. A literatura, ela pode ser resumida dessa forma. Literatura é imitação da realidade. Literatura é uma manifestação artística. A literatura usa a palavra como matéria-prima e literatura é uma manifestação da expressividade humana. Nós, seres humanos, nós conseguimos nos manifestar, nos expressarmos de diferentes formas. A literatura, que usa a palavra como matéria-prima, é uma das nossas principais manifestações. Quem de nós, não já se emocionou, não já se frustrou ou se revoltou lendo algo? Então a literatura é exatamente isso, é uma manifestação artística, é uma forma de nos expressarmos. Vamos agora, gente, para a definição do que é um texto literário e do que é um texto não literário. Resumidamente, o que eu quero deixar para vocês é que o texto literário, ele tem uma função estética. O autor do texto literário, ele vai pretender, o objetivo dele é criar uma obra de arte. Se a gente fosse fazer a comparação de um texto literário e um texto não literário, enquanto o texto literário, a função dele é estética, ele pretende chamar atenção ali para aquela arte que ele está criando, o texto não literário ele tem uma função utilitária. O que é isso? O objetivo principal do autor do texto não literário é informar o leitor. Não é entreter, não é com que faça que o leitor aprecie. Mas o texto não literário, ele é utilitário, ele é objetivo, ele quer informar. Enquanto o texto literário não, ele quer entreter. Mas vamos aqui para a definição de texto literário. O texto literário, a ênfase, a preocupação é na expressão. A linguagem do texto literário é uma linguagem conotativa. Essa linguagem, gente, é aquela linguagem que a palavra tem um significado muito subjetivo, tem um significado emotivo, intuitivo, é uma linguagem usada no seu sentido figurado. A linguagem também é mais pessoal,
como eu disse, né, uma linguagem mais emotiva, mais subjetiva, mais pessoal realmente. O texto literário é uma recriação da realidade e a predominância da função poética. Como eu disse, o texto literário ele busca entreter o seu leitor, uma das principais funções. O texto não literário, gente, a ênfase é no conteúdo. A preocupação é informar o leitor. A linguagem é uma linguagem denotativa. Veja que é uma das principais diferenças entre o texto literário e não literário. A linguagem denotativa, gente, é aquela linguagem clara, é uma linguagem objetiva. As palavras são o que elas são. Você não precisa usar uma palavra para dar um significado emotivo, um significado pessoal, não. A linguagem é uma linguagem objetiva. A linguagem também é mais impessoal, ou seja, o autor ele não coloca muito as suas opiniões, as suas impressões. A linguagem é impessoal, independe das emoções do autor, independe das intenções dele. A realidade, gente, é apenas traduzida. Enquanto no texto literário existia a recriação da realidade, aqui a realidade é apenas traduzida. Os fatos são como eles são, não precisa eu modificar. E é a predominância da função referencial. Essa função referencial, gente, é a função que o principal objetivo é informar o leitor de algo. Vamos aqui para alguns exemplos de texto literário e texto não literário. Vamos aqui para esse texto. Uma nuvem colossal em forma de cogumelo sobre a cidade japonesa de Hiroshima assinala a morte de 80 mil de seus habitantes, vítimas do primeiro ataque nuclear do mundo em 6 de agosto de 1945. O lançamento da bomba, uma das duas únicas do arsenal americano, foi feito para forçar os japoneses à rendição. Como não houve resposta imediata, os americanos lançaram outro artefato remanescente sobre Nagasaki. Veja, gente, que esse texto aqui é um texto em que eu posso identificar o objetivo dele, que é apenas informar o leitor. Veja aí a linguagem, uma linguagem objetiva. A linguagem é o que nós chamamos de denotativa. A palavra é como ela é. É bem objetiva, muito clara. E aqui, gente, trata sobre o assunto da bomba atômica, né? Da bomba que vitimou muitas vítimas, 80 mil habitantes sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram cidades japonesas. O assunto é sobre o ataque nuclear. Então, o assunto ele visa realmente informar o leitor. Mas vejamos aqui, pegando a mesma temática, o mesmo assunto, vejamos aqui outro texto. Veja a diferença. Gente, esse texto também fala sobre a bomba, né, atômica que atingiu as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas veja que agora é em forma de poema. É um poema escrito por Vinícius de Moraes. Claro que nós não temos aqui o poema na íntegra, não temos o poema completo, mas vejamos aqui um trecho. Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor nem perfume, sem rosa, sem nada. Gente, olha aqui como ele poetizou um assunto tão difícil que é um assunto de guerra, de bomba. Primeiro, gente, que vamos associar o título do poema à imagem que nós vemos aqui do lado direito.
Essa imagem aqui é uma reprodução da imagem de quando a bomba ela atinge o solo. Esse é o formato. Veja que o poema se chama Rosa de Hiroshima. Por quê? Porque a imagem do lado da bomba atingindo o solo, ele associou a uma rosa. Veja como a expressividade da palavra é grande. Se a gente fosse identificar qual desses dois textos seria literário e não literário, no primeiro nós teríamos um texto não literário. E aqui nós teríamos um texto literário. Veja que as intenções são completamente diferentes. Enquanto o primeiro, o objetivo era informar, aqui não. Há uma maior expressividade, há uma maior emoção, há aqui as impressões, né, as intenções do autor, e por isso esse texto aqui se configura como um texto literário. Tá bom, gente? Vamos aqui para outro exemplo. No hospital da cidade de Marabá, em plena Amazônia, uma menina da qual se conhece apenas o primeiro nome, Rosália, dá entrada na emergência. Ela está em coma, tem as vestes rasgadas, o rosto dilacerado. Rosália tem apenas 13 anos. E mais embaixo nós temos um trecho de um texto sobre o mesmo assunto. Jazia no chão, sem vida, e estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestara a sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente espiar-lhe a cara, as fundas marcas da idade, das canseiras, da bebedeira. Gente, veja que o assunto é muito parecido, mas as formas com que esse assunto é abordado é diferente. No primeiro trecho, nós temos um texto não literário e mais embaixo nós temos um texto literário. Acredito que vocês já estejam aí entendendo as definições. E um resumo para que vocês vejam sobre essa temática, né? O texto literário é ficção, ele assemelha-se ao mundo real, né? Parecido com o mundo real, mas ele não tem compromisso com a realidade. Por quê? Porque ele quer entreter, ele quer te emocionar. É diferente, não há mentiras. Por que não há mentiras? É uma reprodução da realidade. Então, o que é dito não é literário, e sim o como é dito, é a forma diferente de dizer. Como a gente viu, o assunto dos textos que nós lemos é o mesmo, mas não é o que se diz, é como é dito. A linguagem, ela não é clara, ela é opaca, é nebulosa, ou seja, essa linguagem é exatamente assim para que o leitor tire as suas próprias impressões. Já o texto não literário, gente, os fatos, né, os seres existem independente do texto. A linguagem é uma linguagem clara, objetiva, única. Ela é monossignificativa. E aqui há um exemplo muito interessante. Há só um significado, as coisas são como elas são. No texto literário é plurissignificativo, porque ele traz um texto e aí o leitor, através daquele texto, ele vai poder tirar suas impressões, as suas múltiplas, né? As múltiplas interpretações. E aqui, gente, é só uma tabelinha para que vocês vejam a linguagem não literária, a diferença da linguagem não literária para a linguagem literária. Por exemplo, eu vou ler apenas a primeira linha que diz, na linguagem não literária, né? Que é aquela linguagem clara, a linguagem denotativa. Anoitece. Veja como a palavra ela é muito objetiva, é muito direta. Mas vejamos aí como seria essa palavra na linguagem literária. A mão da noite embrulha os horizontes. Veja que a função realmente modifica completamente. Então, deem uma olhada nessa tabelinha e vejam como é importante a gente saber diferenciar uma linguagem literária da linguagem não literária, tá bom? Respondam a atividade que está lá no Classroom e até a próxima aula.